Você já ouviu falar que, de acordo com o princípio de incerteza de Heisenberg, o observador é capaz de modificar aquilo que é observado? De que você é capaz de mudar o mundo através do pensamento? Será que é isso mesmo? Vamos falar de física. Pois bem, minhas amigas e meus amigos, estamos chegando finalmente ao último vídeo da série Da Luz ao Gato de Schrödinger. Eu havia prometido que faria essa apresentação em 3 partes e quando fiz o roteiro dessa parte percebi que talvez precisasse de uma 4ª. Mas, sendo fiel à minha promessa de que seriam 3 partes, serão 3 partes e essa será a última, mas eu já sei que esse vídeo particularmente vai ficar bastante longo. Quão longo eu não sei, mas vai ficar longo. Mas estamos no YouTube que te dá toda a liberdade para avançar, retroceder, assistir quantas vezes você quiser, dividir em partes. Inclusive, na descrição do vídeo, eu vou dividir esse vídeo nas partes e colocar meio que um índice ali para facilitar o seu acesso nas partes que te interessam. É fundamental que você tenha assistido a parte 1 e a parte 2, porque nesse vídeo eu vou resgatar vários conceitos que eu já expliquei ali. E é claro, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, dê o seu like, pega esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, espalha para todo mundo que você sabe que gosta de física, porque isso vai contribuir para o crescimento desse canal. Valeu! Bora embarcar nessa viagem então! Eu encerrei a parte 2 mostrando para vocês a proposta de dualidade onda-partícula feita por de Broglie, que é uma generalização da proposta de Einstein. Se Einstein propôs que a dualidade estava presente na luz, de Broglie vai propor que ela pode estar presente em qualquer coisa, mas assim, claro que existem restrições. Você tem que se lembrar que uma partícula só manifesta o seu comportamento ondulatório se ela tiver pouca massa e estiver em baixa velocidade. Então, para o contexto da época, basicamente isso poderia ser medido em um elétron. Pois bem, se nesse vídeo a gente vai chegar finalmente ao gato de Schrödinger, é fundamental que você entenda que o que culminou no gato de Schrödinger, na verdade, foi uma discussão que ocorreu entre 2 gigantes que vieram antes do Schrödinger e do Heisenberg. Esses 2 gigantes, você já deve desconfiar que pelo menos um deles é Albert Einstein e o outro, Niels. Não tem como falar de mecânica quântica sem falar de Niels Bohr. Ele, sem sombra de dúvidas, foi o nome mais importante para que a mecânica quântica se tornasse o que ela se tornou. Além do modelo atômico que você estudou na escola, o Niels Bohr foi extremamente importante para aquilo que a gente pode chamar de filosofia da física quântica. Isso porque o Bohr equilibrava uma capacidade ímpar intelectual com um certo grau de humildade, quer dizer, ele conseguiu fazer algo que muitos cientistas não conseguiram durante a carreira. Abriu mão dos seus próprios preconceitos e das suas próprias conquistas. Do que eu estou falando? Embora o seu modelo atômico fosse de extrema elegância e conseguisse trazer explicações profundas para diversos fenômenos do mundo atômico, Bohr sabia que o modelo atômico dele era um entrave para o desenvolvimento da mecânica quântica. Basicamente, o modelo era tão bom, mas tão bom, que depois que ele foi publicado, todos os físicos da época se dedicavam a tentar salvar o modelo de Bohr. Isso porque, embora o modelo de Bohr trouxesse várias explicações qualitativas de extrema relevância, quantitativamente ele só conseguia prever o comportamento do elétron no átomo de hidrogênio. Para todos os outros elementos lá da tabela periódica, o modelo de Bohr trazia previsões quantitativas já bem precisas. E é claro que ao invés de você abandonar o modelo de Bohr e começar outro, a ideia era salvar o modelo de Bohr, afinal de contas ele parecia muito consistente. E esse era o erro. Errou! O próprio Bohr vai admitir que é fundamental que os físicos deem um passo ousado. Essa ousadura. E sim, eu voltei a usar essa palavra. Mas esse é o passo mais ousado na mecânica quântica e ele é o grande culpado pelas, digamos, loucuras que vão vir pela frente. Que passo é esse? Não se utilizar mais modelos conceituais. Você sabe que toda a física clássica se desenvolveu a partir de modelos, né? Para você entender isso bem, basta lembrar de você resolvendo uma questão de física na escola. Como é que você fazia isso? Na maior parte das vezes que você ia resolver uma questão, provavelmente o seu professor te orientava a fazer um desenho e analisar o seu desenho, não é? Você vai resolver um problema de leis de Newton, você desenha o corpo e vai lá e coloca as forças, desenha as forças presentes no corpo. Esse é o tal do modelo conceitual. Perceba que você não investiga um carro real, você investiga o seu modelo, o seu desenho. Toda a física clássica se desenvolveu em cima dessa estratégia metodológica.
E eu não estou exagerando, né? O eletromagnetismo de Maxwell foi feito em cima de um modelo mecânico, né? A equação de Planck foi feita em cima de um modelo mecânico pensando em osciladores, né? E o grande modelo de Bohr era um modelo representativo do átomo que era conceitual, né? E a investigação não se dava pensando no átomo real, mas sim nesse modelo de Bohr. A partir daquele momento, Bohr estava sugerindo que a mecânica quântica só conseguiria se desenvolver plenamente se ela abrisse mão de todos os modelos. Então, qual seria o caminho? Uma imersão na matemática pura. Perceba que tanto naquela época quanto ainda hoje, o universo atômico ele é cercado de um cenário que a gente não conhece e não acessa pela observação, né? Quer dizer, ninguém nunca viu um elétron, um próton por observação direta. Então a única maneira de se conduzir de uma forma assertiva e certa é se guiando por aquilo que os físicos já sabiam que era um caminho, digamos, bem seguro, a matemática. A ideia era manipular as equações matemáticas e deixar que elas nos dissessem aonde está a verdade. E é claro que aqui a gente vai encarar um grande problema, porque além da genialidade para deduzir uma equação, você vai precisar de uma segunda genialidade para interpretar a equação que você encontra. Porque essa equação não vem com manual de instrução, né? Então os grandes físicos vão desenvolver equações mirabolantes e quando chegarem nelas eles vão olhar e se perguntar, para que serve? E é parte da genialidade entender para que ela serve. Pois bem, dado esse aviso, prosseguimos. Como eu disse, a grande discussão que culminou no gato de Schrödinger começou com Niels Bohr e Albert Einstein. Aqui vale algumas curiosidades. Momento fofoquinha desse vídeo. Quando Niels Bohr era jovem, ele apreciava muito um esporte que na época não tinha grande reconhecimento, mas ele se dedicou muito a esse esporte. Mas os próprios familiares disseram, Bohr, vai fazer outra coisa, esse esporte acho que não vai dar em nada, ninguém gosta de jogar isso. Sabe que esporte que era? Futebol. Sim, Bohr quase foi um peladeiro, quase foi um Pelé, mas não foi porque ele resolveu ir para a ciência e se tornou um Pelé da ciência. Uma outra curiosidade interessante é que Bohr e Einstein só se conheceram pessoalmente em 1920, quando Bohr viajou para a Alemanha para fazer uma série de conferências. E ali nasceu uma amizade que durou a vida toda, né? Bohr e Einstein, além de se encontrarem frequentemente, trocavam cartas semanalmente discutindo inúmeros assuntos, mas tinha um assunto sobre o qual eles discordavam veementemente: a mecânica quântica. Como estamos falando de curiosidades, vale a pena mencionar que muitas dessas discussões se davam dentro de trens. Isso porque toda vez que o Einstein viajava para Copenhague para ir até a casa do Bohr, o Bohr ia lá recepcioná-lo e os dois voltavam para a casa do Bohr de trem. No entanto, as conversas entre eles ali chegavam num grau tão grande de profundidade e imersão que quando chegava na estação para eles descerem, eles passavam direto. E aí quando eles se davam conta, eles pegavam o trem que vinha no sentido contrário, mas eles se esqueciam de novo. E assim, a lenda é que eles se encontravam de manhã e eles só conseguiam chegar na casa do Bohr à noite. A maior dessas discussões se deu justamente quando Bohr leu o trabalho do de Broglie. Por quê? Lembra que o de Broglie conseguiu provar matematicamente que o elétron se comporta como onda. Agora, como que ele conseguiu evidências de que essa abordagem estava correta? Ele comparou a abordagem dele, de Broglie, do elétron como sendo onda, com os resultados obtidos pelo Bohr considerando o elétron como partícula no átomo de hidrogênio, e ele percebeu que os resultados eram compatíveis, eram praticamente os mesmos. Quando Bohr leu isso, teve a grande sacada de perceber que, independentemente da abordagem que você faça sobre um objeto, se ele se comporta como onda ou como partícula, os resultados vão ser os mesmos. Portanto, a natureza dual, a natureza ondulatória e corpuscular está presente em todos os objetos, no entanto, você vai escolher um tipo de abordagem para fazer a investigação. Independentemente da abordagem que você escolher, você vai chegar em resultados que serão compatíveis com a outra abordagem. O Bohr chamou isso de princípio da complementariedade. Agora tem um detalhe. Perceba que quando você faz a escolha por uma abordagem, imediatamente você abre mão da outra. Em outras palavras, quando você vai investigar um objeto e pega todos os parâmetros de onda, imediatamente você perde os parâmetros dele como partícula. E a treta entre o Bohr e o Einstein começa aí, porque o Bohr vai olhar para o Einstein e dizer: "Ô menino Einstein, sabe a dualidade?" "Claro, menino Bohr, foi eu mesmo que falei da dualidade da luz." "Como é que você chama essa dualidade aí, ô menino Einstein?" "Dualidade onda e partícula." "Dá para você repetir?" "Onda e partícula?"
Não, 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 não. Onda ou partícula. Não, não é isso, não. Não, 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 não. Sim. O quê? Tá bom. Bom, acho que você entendeu, né? O Bohr está sugerindo que quando um objeto manifesta uma natureza, automaticamente ele deixa de manifestar a outra natureza. Então, quando o elétron manifesta o seu comportamento ondulatório, ele deixa de manifestar o comportamento corpuscular. E quando ele manifesta o comportamento corpuscular, ele deixa de manifestar o comportamento ondulatório. Portanto, a manifestação de natureza de um objeto é excludente, onda ou partícula. O que mais irritou o Einstein nessa proposta era o fato de que o Bohr estava sugerindo que o investigador poderia influenciar na natureza que o objeto iria manifestar. Para o Einstein, isso já era um absurdo. Como assim o observador vai influenciar se um objeto manifesta a natureza ondulatória corpuscular? Peraí, Bohr, mas você mesmo sugeriu que a nossa abordagem agora tem que ser puramente matemática. Você tem alguma comprovação matemática disso que você está falando? Não, você está inventando. Da onde que tu tirou isso? Não. Ainda não, menino Einstein. Mas espere. E agora é o momento em que a gente vai entender o que estava acontecendo no meio acadêmico alemão dessa época. Dá para falar aqui de vários grandes nomes da física alemã dessa época, mas para a gente ser mais conciso, vamos direto ao assunto. Werner Heisenberg. O Heisenberg é daqueles gênios prodígios. Desde muito jovem, ele sempre manifestou uma capacidade extremamente refinada para matemática. E ele teve como professores e orientadores vários grandes nomes da mecânica quântica, dentre eles o Bohr. Seguindo à risca a orientação do Bohr de uma imersão puramente matemática na investigação na mecânica quântica, o Heisenberg começa a manipular uma série de equações de extrema sofisticação e complexidade. Eis o momento em que ele percebeu que um conjunto de equações A multiplicado por um outro conjunto de equações B resultava num conjunto C, como eu estou sugerindo aqui. No entanto, quando ele invertia os fatores, quando ele invertia a ordem das equações, ele percebia que o resultado não era o mesmo. Basicamente, A vezes B era C, mas B vezes A era outra coisa, que não era C. Perceba que isso é diferente do que você está acostumado. Lembra da escola, quando o professor de matemática dizia que a ordem dos fatores não altera o produto? Isso só vale para números. A questão é que Heisenberg percebeu que aquelas equações não estavam representando números. E o que será que elas estavam representando? Será que você se lembra lá da escola de algum momento em que A vezes B não era igual a B vezes A? Sim, eu acho que você se lembra, isso acontece nas matrizes. Eis a grande sacada de Werner Heisenberg. Ele percebe que ele vai ter que dar um tratamento matricial para conseguir investigar aquelas equações. São matrizes de extrema complexidade. No entanto, quando ele pega os dados do átomo de hidrogênio e joga dentro dessas matrizes, ele consegue obter os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Até aí, o Niels Bohr já havia conseguido com seu modelo atômico. No entanto, o Werner Heisenberg consegue também explicar os níveis de energia dos outros elementos. Bravo! Heisenberg supera o próprio mestre. E ao contrário de muitos mestres que ficariam chateados por terem sido superados pelos seus discípulos, Bohr ficou muito feliz com o trabalho de Heisenberg. Mas havia um detalhe nesse trabalho, o chamado princípio de incerteza. No meio das manipulações matemáticas, o Heisenberg percebeu que apareceu essa desigualdade aqui, ó. Conhecedor da matemática, Heisenberg percebeu que essa desigualdade é um típico padrão que aparece lá na estatística, basicamente nas probabilidades. É um padrão de incerteza estatística. Para a gente entender isso melhor, sabe quando você vai olhar uma pesquisa de intenção de votos e aí na pesquisa está informado que existe uma margem de erro de 2% para cima, 2% para baixo? Essa margem de erro tem a ver com uma incerteza da estatística. No entanto, a surpresa do Heisenberg se deu pelo fato de que ele não estava investigando dados, ele não estava avaliando dados, ele estava simplesmente investigando os aspectos teóricos da natureza. Assim sendo, essa desigualdade é uma evidência de que a natureza se comporta de uma forma probabilística e incerta. Para a gente entender melhor essa expressão, a gente tem que saber que P é quantidade de movimento, portanto tem a ver com velocidade e com a trajetória. Já o x significa
posição, portanto tem a ver com localidade. E o que essa expressão, portanto, quer dizer? Na medida em que você tem informações precisas sobre o movimento, sobre a trajetória, obrigatoriamente você perde as informações sobre a posição. E na medida em que você tem informações precisas sobre posição, você perde as informações sobre trajetória. A explicação imaginada pelo próprio Heisenberg é que para você conseguir observar um elétron, por exemplo, é obrigatório que você utilize luz. Quanto mais luz você jogar para iluminar esse elétron, mais fácil vai ser localizar qual é a posição dele, certo? No entanto, lembra que luz é fóton e as partículas fotônicas vão colidir com os elétrons e vão modificar o movimento do elétron. Portanto, quanto mais luz você joga, mais fácil é localizar o elétron, mas você altera o movimento dele. Se você não quiser alterar o movimento do elétron, o que você tem que fazer é jogar menos luz. Mas se você jogar menos luz, você perde toda a precisão sobre qual é a posição do elétron. Sacou? A primeira pessoa para quem Heisenberg mostrou essa expressão foi justamente para Niels Bohr. E quando Bohr olhou para essa expressão, a primeira reação foi pensar: uou! Isso porque o Bohr percebeu que o princípio de incerteza era uma explicação matemática para o princípio de complementaridade. Vamos lembrar que, de acordo com o princípio de complementaridade, quando você aborda a natureza de um objeto, adotando que ele é onda, você chega em certos resultados. Se você adotar que ele é partícula, você tem que chegar em resultados muito parecidos. No entanto, uma abordagem necessariamente exclui a outra. Quando você escolhe abordar um objeto como sendo onda, você perde as informações como partícula. E quando você escolhe abordar esse objeto como partícula, você perde as informações de onda. É muito provável que Heisenberg tenha perguntado: tá, Bohr, mas o que isso tem a ver com o meu princípio de incerteza? Diga para mim, é possível saber a localidade de uma onda? A localidade de uma onda? Não. Sim, é impossível saber a localidade precisa de uma onda por conta do fato de que toda onda tem intrinsecamente um comprimento, o famoso lambda, lembra disso? Quando eu falo com vocês, por exemplo, eu produzo aqui ondas sonoras. Se eu perguntar para vocês aonde está essa onda sonora, você não vai saber com precisão. O que você pode dizer é que a onda está nesse intervalo do seu próprio comprimento. Percebeu, menino Heisenberg, que quando você adota os parâmetros de onda, você perde completamente a precisão sobre a posição? Mas, no entanto, a gente tem a precisão sobre o movimento e sobre a velocidade e sobre a trajetória. Esperto, menino Heisenberg. E percebeu que quando você faz a abordagem com os parâmetros de partícula, você tem a precisão sobre a posição. Mas perdemos as informações sobre a trajetória. Bingo! Uou! Assim, se você não se arrepiou é porque você não tem sensibilidade quântica, tá? Isso é simplesmente sensacional. E esse alinhamento, esse acordo entre o princípio de incerteza de Heisenberg e o princípio de complementaridade de Bohr é conhecido como interpretação de Copenhague. Einstein, tenho novidades! Nesse mesmo período em que Heisenberg fazia sua abordagem matricial, um outro grande nome, que você já deve desconfiar quem é, fazia uma outra abordagem. Claro que finalmente estamos falando de Erwin Schrödinger. A abordagem de Schrödinger é baseada na abordagem de Louis de Broglie, considerando um elétron como uma onda. Portanto, Schrödinger vai desenvolver as suas equações pensando na ideia de função de onda. Mais precisamente, ele vai associar essas funções de onda a operadores hamiltonianos e lagrangianos. De novo, a gente vai cair diante de uma matemática de extrema complexidade. No entanto, depois de muita investigação, ele chega nessa expressão. A famosa função de onda de Schrödinger. Sabe para que serve? Tudo bem, porque ele também não sabia. Lembra que as equações não vêm com manual de instrução, então quando ele chega nessa expressão, ele também não entende para que ela serve, mas depois ele consegue entender. Novamente, a ideia é pegar os dados do elétron do hidrogênio, colocar na função e verificar o que ela vai apontar. E quando ele fez isso, ele percebeu que a função também descrevia os níveis de energia, semelhante à operação matricial de Heisenberg. E assim como Heisenberg, Schrödinger também coloca os dados de outros elementos e descobre com precisão a descrição energética desses outros elementos. Sucesso! Uou!
Bravo! Essas duas abordagens, a de Schrödinger e a de Heisenberg, são publicadas mais ou menos na mesma época. E naquele momento formou-se, digamos, um grupo a favor da abordagem de Schrödinger e um outro grupo a favor da abordagem de Heisenberg. E eles achavam que uma abordagem era correta e a outra era errada. No entanto, as verificações experimentais mostraram que as duas abordagens são equivalentes. Mas Schrödinger parecia que estava um passo à frente, primeiro pelo fato de que, embora toda a demonstração da equação seja bem complexa, a manipulação da função de onda é razoavelmente fácil de se fazer quando comparada à manipulação das matrizes de Heisenberg. E segundo, pelo fato de que na função de onda de Schrödinger não apareceu nada sobre essa tal de incerteza, essa ideia de probabilidade. A função de onda de Schrödinger aponta para um comportamento determinista da natureza, um comportamento certo, assertivo. Esse é o momento em que Einstein diz: Bohr, tenho novidades. Perceba que em termos filosóficos a grande discussão vai se dar entre esses dois grupos. De um lado, Einstein e Schrödinger, do outro, Bohr e Heisenberg. Einstein e Schrödinger presumem que a natureza se comporta de uma forma determinista, de uma forma objetiva, assertiva. Bohr e Heisenberg interpretam que a natureza se comporta de uma forma probabilística, de uma forma incerta. Mais precisamente, se você perguntasse para o Einstein e para o Schrödinger o que acontece quando eu solto essa caneta, eles diriam: ora, ela cai. Já o Bohr e o Heisenberg responderiam: ela provavelmente cai. Entendeu a nuance? Perceba que nesse momento Einstein e Schrödinger estão um passo à frente, porque Schrödinger definiu uma função que não tem incerteza, portanto havia também ali uma interpretação matemática de que a natureza se comportasse de uma forma determinista. No entanto, a alegria não demorou muito para acabar. O próprio Schrödinger percebeu que a sua função de onda, quando elevada ao quadrado, apresentava alguma coisa que parecia ter um significado muito profundo. De novo, não se sabia direito o que era, mas esboçava-se o gráfico dessa função de onda ao quadrado, né, o chamado quadrado de Psi, e chegava-se a figuras muito bonitinhas como essas daqui. A primeira interpretação que o Schrödinger deu para essas figuras era que elas representavam uma distribuição de carga elétrica do elétron. É como se essa carga elétrica do elétron se espalhasse numa nuvem semelhante a essas figuras. No entanto, não era bem isso. Um outro gigante da física quântica chamado Max Born conseguiu perceber que essas figuras, na verdade, representavam probabilidades. E eu vou repetir essa palavra. Probabilidade. 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 Desculpe! E na época já havia condições de ir por um laboratório fazer medidas e verificar que essa função de onda, na verdade o quadrado da função de onda, sim, representava a probabilidade de você encontrar elétrons numa certa posição. E essa é uma das descobertas mais importantes da mecânica quântica de Schrödinger, porque, graças a ela, é possível você conseguir deduzir como se dão as ligações entre átomos, as chamadas ligações iônicas, covalentes, dativas. Aliás, quem fez isso foi Linus Pauling. Temos aqui no canal um breves biografias do Linus Pauling. Assista lá! E não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, dar o seu like e compartilhar o vídeo com as demais pessoas que gostam de física. Uma das formas de se demonstrar que o Psi quadrado aponta para uma probabilidade de se encontrar elétrons é olhando para aquela primeira figura, aquela difração de elétrons que validou a tese de de Broglie, que é essa daqui, ó. Esse primeiro experimento de difração de elétrons foi feito apontando um feixe de elétrons por um grão de poeira metálico. Quando isso acontece, os elétrons passam a se comportar de uma forma ondulatória e geram aí o fenômeno de interferência e difração. Por isso que eles vão chegar numa parede seguindo o padrão de interferência e difração com máximos e mínimos. Agora, olha que interessante. Se nós pegarmos os parâmetros do experimento e jogarmos na função de onda de Schrödinger e elevarmos ao quadrado, a gente vai obter esse gráfico. Perceba que os picos desse gráfico apontam justamente para as posições onde é mais provável você encontrar elétrons. Portanto, a função de onda de Schrödinger elevada ao quadrado nada mais é do que uma descrição do que chamamos de densidade de probabilidade, quer dizer, a probabilidade de você encontrar elétrons numa certa localidade.
Claro que, por um lado, Schrödinger ficou extremamente feliz porque, além da própria função de onda, a função de onda ao quadrado tinha um outro significado muito profundo e importante para a mecânica quântica. No entanto, perceba que ele se sentiu filosoficamente traído pela própria equação. Schrödinger nunca acreditou que a função de onda que ele mesmo deduziu pudesse levar a uma probabilidade. Ele sempre acreditou que, no futuro, um grupo de físicos conseguiria uma manipulação que ajustasse essa função quadrática para que ela fosse determinista e não apontasse uma probabilidade. Mas é aqui que, filosoficamente, vai ter um embate entre o grupo de Schrödinger e o grupo de Heisenberg. É muito importante que a gente entenda que o embate filosófico não foi diretamente entre o Schrödinger e o Heisenberg, mas sim entre os grupos. Mas só por uma economia de palavras, quando eu disser Schrödinger, você já vai entender que eu estou falando do grupo do Schrödinger, que inclui o Einstein, e quando eu fizer a menção a Heisenberg, eu estou falando do grupo que inclui o Bohr. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, a abordagem de Schrödinger e de Heisenberg são muito mais equivalentes do que poderia se imaginar, sendo que o quadrado da função de Schrödinger é a representação, dentro daquela mecânica ondulatória, do princípio de incerteza de Heisenberg. Esse embate filosófico se deu a partir de inúmeros contextos que são bem complexos, mas teve um cara de extrema didática que conseguiu trazer um contexto mais fácil de se compreender. Estamos falando de Richard Feynman. Aqui no canal também temos breves biografias de Richard Feynman. Por favor, assista a esse vídeo, caso você não tenha assistido. Aliás, inscreva-se no canal se você não for inscrito, dê o seu like, compartilhe os vídeos. Vamos lá! O Feynman, de forma genial, conseguiu explicar o embate filosófico usando a fenda dupla. Lembra da fenda dupla? Eu já falei sobre a fenda dupla para a luz, mas vamos falar da fenda dupla agora para elétrons. O experimento da fenda dupla com elétrons. Nós temos aqui uma chapa metálica com duas fendas, que eu chamei de F1 e F2, os elétrons que vão bombardear essa chapa e uma tela que vai recepcionar os elétrons que conseguirem passar pelas fendas. Admitindo justamente a situação mais comum, que é quando os elétrons se comportam como partículas, a gente sabe que boa parte desses elétrons vão bater na chapa metálica e vão voltar. Apenas aqueles que estiverem na direção da fenda vão conseguir atravessar e chegar na tela ali do fundo. Admitindo que a gente realize esse experimento por um bom tempo, a gente vai conseguir um acúmulo de elétrons aqui na tela de fundo que vão se aglomerar em duas colunas referentes ao formato da própria fenda. Isso daqui é o comportamento padrão de partícula. Muito bem, a gente já sabe que é possível fazer com que os elétrons se comportem como onda. Basta que a gente siga as recomendações, orientações e condições de de Broglie. A ideia é fazer com que os elétrons se movam com velocidade menor. Quanto menor a velocidade do elétron, mais ele tende a manifestar o seu comportamento ondulatório. E a ideia também é a gente mexer no tamanho da fenda, porque a fenda não pode ser muito grande, ela tem que ter mais ou menos o comprimento de onda do elétron. Afinando aqui a nossa fenda e admitindo que ele vai se comportar como onda, agora a gente sabe que depois que atravessar a fenda, vão ocorrer os fenômenos de interferência e difração. E a interferência e a difração farão com que os elétrons cheguem na tela aqui do fundo seguindo esse padrão de várias colunas, sendo que a coluna central é a mais forte, digamos assim, né? Porque tem mais elétrons chegando, e as colunas laterais vão ficando mais fraquinhas, menos intensas, porque tem menos elétrons chegando. É importante notar que entre as colunas tem espaços vazios, justamente os mínimos aqui, né? Fazendo esse experimento por um bom tempo, a gente vai ter essa figura de padrão de onda. Perceba que os elétrons vão predominantemente chegar na parte central e eles podem chegar nas colunas laterais, sendo que a probabilidade de eles chegarem nas colunas laterais vai ficando cada vez menor. Esse é o comportamento típico de onda. A grande questão que você pode levantar é, mas tudo bem, mesmo que o elétron esteja se comportando como onda, por qual das fendas ele passou? Foi pela fenda F1 ou foi pela fenda F2? Para responder a isso, a gente pode colocar um detector, um amperímetro que meça justamente a passagem do elétron ou pela fenda 1 ou pela fenda 2. Quando a gente coloca o amperímetro e bombardeia a placa com os elétrons, adivinha o que acontece? Ele passa a se comportar como partícula.
A presença dos medidores faz com que os elétrons se comportem como partícula, mesmo que todas as condições para que eles se comportem como onda estejam sendo atendidas. E no exato momento em que a gente retira os medidores, os amperímetros... Não é possível. Ele volta a se comportar como onda. Se a gente devolver os amperímetros, ele volta a se comportar como partícula. Uau! Retirando os amperímetros, volta o comportamento de onda. Perceba que para Bohr e Heisenberg nada disso é surpreendente. Por quê? De acordo com o princípio de incerteza e o princípio de complementaridade, isso é puramente previsível. De acordo com a interpretação de Copenhague, quando você insere os medidores, você acaba escolhendo a manifestação da natureza corpuscular em detrimento da natureza ondulatória. Quando você retira os medidores, você passa a observar a natureza ondulatória em detrimento da natureza corpuscular. E de acordo com a complementaridade de Bohr, a definição de parâmetros para a observação de uma natureza imediatamente exclui a manifestação da outra natureza. Portanto, o resultado do experimento da fenda dupla não é nada surpreendente. Mas agora vai vir o grande momento, porque é possível interpretar o experimento da fenda dupla e o comportamento probabilístico incerto da natureza a partir da equação de Schrödinger. E é isso que o Richard Feynman vai de forma genial demonstrar. Se você pegar a função de onda de Schrödinger, elevar ao quadrado, colocar todos os parâmetros do movimento do elétron, das duas fendas, e considerar que o elétron só pode passar pela primeira fenda ou pela segunda fenda, o gráfico que você vai obter é esse. Perceba que é um gráfico com dois picos que apontam que os elétrons devem se acumular em duas linhas, duas colunas. Portanto, descreve o comportamento corpuscular do elétron. No entanto, a gente viu que o elétron pode se comportar de uma forma ondulatória, se distribuindo em várias linhas. O Feynman percebeu que só existe um jeito de manipular a equação de Schrödinger para que o gráfico dê algo como isso. É necessário considerar uma terceira probabilidade, que é a probabilidade de que o elétron passou pelas duas fendas. Portanto, agora nós temos a combinação de três probabilidades. O elétron passou pela fenda 1, ele pode ter passado pela fenda 2, ou ele pode ter passado pelas duas fendas ao mesmo tempo. Eis o momento em que Schrödinger vai dar um chilique. Não, você tá inventando. Da onde que tu tirou isso? Não, então a gente pega as imagens e vê. Então pega a imagem. Tu pega a imagem e vê, então. Porque eu tô cansado dessas invenções de história aqui. Não, você tá inventando uma história. Você tá inventando uma história. O quê? Tá bom. Porque para o Schrödinger isso é um absurdo. Além da questão probabilística, existe a questão de que, de acordo com a interpretação de Bohr e Heisenberg, é o observador que pode influenciar nessa probabilidade. Mais precisamente, de acordo com a interpretação de Bohr e Heisenberg, essas três probabilidades coexistem. Elas estão presentes o tempo todo. Quando o observador monta o seu aparato experimental ou teórico para obter os parâmetros e os resultados, ele acaba selecionando uma dessas probabilidades. Portanto, a gente costuma dizer que ele vai colapsar uma dessas probabilidades. E é aqui que você tem que tomar cuidado com os picaretas da física quântica. Perceba que em nenhum momento Heisenberg vai dizer que é o observador que determina o resultado do experimento. Assim como ele também não vai dizer que é a consciência do observador que influencia no resultado. O que determina o resultado é a montagem experimental em si, e não o observador. Portanto, quando alguém vem te dizer que, de acordo com Heisenberg, a mente é capaz de transformar o mundo, isso é uma baita de uma distorção. Toma cuidado, porque isso não é verdade. E é nesse momento de embate filosófico que Schrödinger resolve criar um argumento, o paradoxo do gato. Acreditar que no experimento da fenda dupla existam três probabilidades, a do elétron passar pela fenda 1, a dele passar pela fenda 2 e a de passar pelas duas fendas ao mesmo tempo, e que é a observação que vai selecionar qual dessas probabilidades vai se manifestar, é tão absurdo quanto imaginar que dentro de uma caixa nós colocamos um gato com um frasco de veneno, e a vida do gato vai depender de um evento probabilístico. Mais precisamente, nós vamos colocar aqui uma armadilha que pode quebrar esse frasco com veneno. E o acionamento dessa armadilha depende de um evento probabilístico.
No exemplo original do Schrödinger, o evento probabilístico era um decaimento radioativo. No entanto, do ponto de vista didático, decaimento radioativo acho que não é um grande exemplo. Então vamos adaptar isso. Vamos colocar aqui o clássico das aulas de probabilidade da escola, que é cara ou coroa. Então imagine que nós tenhamos aqui várias moedas e essas moedas vão caindo uma a uma sobre essa placa. A placa está programada para ler qual face da moeda chegou. Caso chegue a face cara, nada vai acontecer. Então o gato permanece vivo. No entanto, se chegar à face coroa, a placa está programada para soltar o martelo, quebrar o frasco, o veneno é liberado e o gato morre. Perceba que pela interpretação de Bohr e Heisenberg existe ainda uma terceira probabilidade, que é a de que a moeda caiu com a face cara e coroa ao mesmo tempo. E nesse caso, a armadilha foi e não foi acionada ao mesmo tempo, portanto o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Relacionando isso com o exemplo do elétron na fenda dupla, a gente pode imaginar que quando o elétron passa pela fenda 1, é como se tivesse caído a face cara. Quando o elétron passa pela fenda 2, é como se tivesse caído a face coroa. E quando o elétron passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, é o caso de que a moeda caiu sobre a face cara e coroa ao mesmo tempo. Perceba que esse último exemplo é justamente o comportamento ondulatório. O elétron passa pelas duas fendas, sofrendo os fenômenos de interferência e difração. E enquanto que os exemplos aqui de cima descrevem um comportamento corpuscular do elétron passando de forma bem definida ou pela fenda 1 ou pela fenda 2. Quem vai definir que tipo de natureza vai se manifestar é a observação. A abertura da caixa equivale à inserção de um instrumento de medida para saber se o elétron passou pela fenda 1 ou pela fenda 2. Perceba que, portanto, quando nós abrimos a caixa, nós colapsamos a natureza ondulatória e apenas a natureza corpuscular acaba se manifestando, isto é, o gato está vivo ou morto. No entanto, enquanto eu não abro a caixa, existe a possibilidade de que o comportamento ondulatório esteja sendo manifestado, portanto o elétron passa pelas duas fendas e o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. E o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. E o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. No, God! No, God, please, no! No! Isso é um absurdo. Legal! Bem louco! Perceba que o paradoxo do gato é uma analogia, é uma metáfora, é um argumento que o Schrödinger criou para denunciar o absurdo da interpretação de Heisenberg e de Bohr sobre a mecânica quântica. Não se trata de um experimento real, assim como também não se trata de um experimento mental. Eu já vi muitas pessoas dizendo que o paradoxo do gato se trata de um experimento mental, mas nem isso ele é. Porque ele não pode ser representado em nenhuma realidade. Em nenhum momento você vai montar uma caixa, colocar um gato de verdade para fazer essa verificação. Então, nem experimento mental ele é. Ele não passa de um argumento metafórico do Schrödinger para denunciar um absurdo que ele reconheceu nessa interpretação de Bohr e Heisenberg. Eu acho que ao longo desses 3 vídeos eu contribuí para que você entendesse melhor o que é o paradoxo do gato e, mais do que isso, para que você entendesse o que não é o paradoxo do gato. Perceba que em nenhum momento o Schrödinger usa o paradoxo do gato para justificar a existência de mundos paralelos, onde se o gato ficou vivo num mundo é porque ele está morto no outro e vivo e morto em outro. Nada disso. Assim como o paradoxo do gato também nada tem a ver com viagens no tempo. Eu espero de coração ter contribuído para que você entenda todo esse conjunto de aspectos teóricos de um jeito mais profundo, para que você se encante pela física e para que você também não caia nos papos dos picaretas quânticos quando falam sobre o gato Schrödinger, princípio de Heisenberg. Se você chegou até esse ponto do vídeo, acho que você percebeu que deu muito trabalho para produzir essa série, particularmente essa terceira parte. E assim, eu te peço de coração, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque dá muito trabalho manter esse canal. Muito obrigado, até a próxima.